Gravando. Beleza. Continuando a leitura sobre o apartheid. Eles acreditavam na supremacia branca como uma vontade divina, ou seja, o Deus que é a supremacia branca. Ridículo. A Igreja Reformadora Holandesa, oficial na África do Sul, corroborava essa crença, meu Deus, com o discurso espiritual pautado na supremacia do homem branco perante os demais, citando até mesmo passagens bíblicas que justificavam essa diferença. Meu Deus. Outras igrejas cristãs foram contrárias a essa postura. Claro, ninguém fala, ama-te o próximo a ti mesmo só se ele for branco. Se ele for negro, não, ama não, não é pra amar. Se ele for... Não é pra amar. Não cobiça a mulher do teu próximo se ela for branca, o cara branco. Mas se for negra, pode cobiçar à vontade. Não furtarás. Ah, mas se ele for negro, pode furtar. Meu Deus, caraca. Isso, vixe Maria. O negócio fica tenso. Bexiga. Caracas. Outras igrejas cristãs foram contrárias a essa postura. Esse discurso racista, arraigado e a perseguição aos não brancos eram diretrizes, nossa, do Partido Nacional, ou seja, era o que direcionava, não, o que a gente vai fazer? Como a gente vai cuidar da educação, da saúde, da segurança, saneamento? Ah, o dia negro. Tá, mas educação, odeia negro. E isso, odeia negro, odeia negro, odeia negro. Dane-se. É o dia negro que é a solução para todos os problemas. Meu Deus. Vamos continuar a leitura. Que aglutinava a população boer, de maioria rural, conservadores extremados, nacionalistas, os boeres apresentavam maior crescimento demográfico em relação aos britânicos urbanos. Amor, só... E foi no momento em que houve aumento do continente populacional boer, 60% na época, holandeses, que ocorreram as eleições de 48. A partir dali, a história sul-africana sofria uma alteração com um forte golpe para os africanos. O Partido Nacional venceu as eleições para não mais perdê-las durante a vigência do regime. O mote eleitoral do partido, que lhe garantiu a vitória, foi a preservar a raça branca da ameaça negra. Meu Deus, lá sempre estavam os negros. Os brancos que vieram depois tinha que ser preservado os brancos contra a raça negra. Ia causar o quê? Um extermínio? O negro estava ali desde sempre. Estava ali porque o pai, o avô, bisavô, trisavô, etc, etc, eram negros que estavam ali desde sempre, desde que o homem é homem, porque a origem é que o ser humano nasceu no continente africano e depois foi se espalhando. E os brancos que chegaram depois exploraram, saquearam, zoaram a bagaça toda. Não, não. O perigo são os negros. Nós não somos, temos que matar os negros. Meu Deus. Olha isso. Isso era lei. Isso era lei. Nem sempre o que é legal é moral. Muitas leis não deviam jamais ser obedecidas. Olha que negócio mais louca. Vamos continuar. Obviamente, o sistema eleitoral não permitia que o negro votasse. Claro. Senão eles não iam ganhar. Ninguém é burro. Uma vez no poder, o novo governo encaminhou nova constituição pautada nessa proposta, apartheid. Só podia votar quem era branco. Aí, vota em mim, que eu vou preservar o branco, vou contra os negros. Quem pode votar? Só branco. Nossa, que democracia, hein? O apartheid tornou-se a política oficial da África do Sul e institucionalizou o desenvolvimento em separado entre brancos e não brancos. A fundamentação ideológica do regime partia do pressuposto que a raça branca é superior. Isso definiria as novas relações sociais a partir de então. Meu Deus. Essas são algumas das atrocidades que existiram na África do Sul de 48 a 92. A estrutura que sustentou o apartheid baseava-se em 3 pilares. A educação. O negro quase não tinha acesso à educação quando tinha em condições precárias. Nossa, solução para a educação. Para que investir? Para que pagar bem professores? Não, o dia negro. Tira o negro que a educação vai melhorar. Meu Deus. Política. O negro era totalmente alijado do processo eleitoral e, portanto, da participação política. Terra. Os brancos de origem europeia detinham as maiores e melhores terras do país. Era um preconceito tremendo contra tudo. O fim do apartheid.
colonização, a população africana resistiu, mas a superioridade econômica e, sobretudo, bélica dos europeus foi determinante para garantir a posse e o domínio da África do Sul, como, aliás, ocorreu em todo o continente. A histórica rivalidade tribal africana também contribuiu para enfraquecer a população nativa. O colonizador conseguiu manipular muito bem os desentendimentos entre Xirosas e Zulus. Contudo, organizou-se ainda no século XX uma forte entidade negra, o Congresso Nacional Africano. Havia outras, mas essa foi a mais atuante. No entanto, na África do Sul, sempre foi muito difícil fazer oposição ao sistema em razão da extrema violência das autoridades, que não hesitavam em eliminar os manifestantes. Ou seja, o negro não tinha direito a nada. Iam protestar, quero direito ao voto, direito à terra, à educação, morre. Olha como era absurdo o que ocorria na África do Sul. Meu Deus, é tenso. Foi o que aconteceu no massacre de Sharpeville, em 60, ou no Soweto, um bairro negro periférico, quando a polícia simplesmente abriu fogo contra os manifestantes, matando dezenas de pessoas em ambos os casos. Igualmente, as leis do apartheid dificultavam a mobilização, uma vez em que em muitos pontos era proibida a reunião de mais de 10 africanos em lugares públicos. Ou seja, país dos caras, os caras nasceram ali, terra deles, ia se reunir 10 amigos, 10 pessoas, familiares, não pode. Porra, que bagulho absurdo. Pro cara que veio de fora para proibir. Que surreal isso. Jogar bola, então, jamais, é um crime. Vai preso o quê? Jogou bola. Meu Deus. Nossa. Era tenso o negócio. Caraca, tem que rir para não chorar, porque, pelo amor de Deus. Líderes anti-apartheid eram presos, torturados e assassinados. Foi assim que, com Nelson Mandela, preso político mais famoso do mundo durante a segunda metade do século XX, detido de 1962 a 1990, acusado de subversão. O crime dele é lutar contra o sistema, lutar contra as leis que eram racistas. Não pode, não, tem que aceitar leis racistas. Isso ocorreu também com Steve Biko, outro líder que foi preso, torturado e executado pela polícia sul-africana, a qual alegou que suicidaram na prisão. Nunca vamos saber se ele suicidou ou se mataram. A ONU e muitos países tentaram, sem sucesso, boicotar a África do Sul. As maiores potências discursavam contra o apartheid, mas faziam altos negócios com o país, especialmente os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. A África do Sul é um dos países mais ricos do mundo em minérios, e este era o grande trunfo de seus dirigentes brancos. Por isso que se manteve, comercializava com os outros países, ganhava muito dinheiro, esse dinheiro patrocinado da polícia, e a população negra sofreu por décadas e décadas. Isso sem falar anteriormente a África ter a sua independência, iniciar o apartheid, com a exploração dos ingleses e holandeses. No entanto, no fim dos anos 80, o regime começou a dar sinais de que não suportaria as pressões internacionais e internas. A mobilização popular estava chegando a nível insustentável, e mesmo a parcela branca não defendiam mais aqueles preceitos, pois consideravam uma legislação obsoleta. Depois de 28 anos preso, Nelson Mandela foi solto, durante o governo Frederick de Klerk, trazendo novos ares para a África do Sul e o mundo. Não que fosse o desejo do presidente, mas de Klerk entendeu que chegara a hora de pôr fim ao regime do apartheid e de a África do Sul ter um governo negro. A alternativa a isso era uma guerra civil que se desenhava no horizonte. Foram convocadas eleições para 94 e dado o direito ao voto aos negros. Aconteceu o que todos imaginavam. No dia em que o negro votasse, a África do Sul seria governada pelo representante da maioria. Nelson Mandela foi eleito pelo CNA, que se converteu a partido e desde então vem governando o país. Acabou o apartheid, mas não as injustiças e os problemas sociais estabelecidos por ele que perduram na África do Sul. Por isso que eu falei dos filmes do Nelson Mandela, que é bom a gente ver o que ele sofreu, como é que foi esse processo, por que houve a guerra. A Rafaela Latari está pedindo para entrar. Vou dar só uma resumida e vou deixar vocês fazendo os exercícios da página seguinte. Aí na outra aula eu corrijo e inicio geopolítica da América Latina.
Rafaela, tá me ouvindo? Sim, Antes de você entrar, eu dei uma lida nessa página que falava sobre o fim do apartheid. Quando que surgiu? Os brancos tomaram poder, a África do Sul teve sua independência, mas aí a população branca de minoria assumiu o poder, impediu dos negros votarem e os brancos votaram. Eles criaram o apartheid, onde o negro era fora da educação, fora das terras, fora da participação política, e a doutrina era eliminar negro da vida, exterminar os negros e deixar a população basicamente branca. Depois o apartheid foi acabando, porque depois de algumas décadas, os brancos não aceitavam mais isso, entendiam que era algo absurdo, racista. Pressões internacionais, o mundo inteiro falava para isso parar e estava começando a se desenhar uma guerra civil, que os negros e algumas pessoas brancas também iam lutar contra o governo. Ia falar, meu, vamos para a luta, não dá mais, se tiver que ir para a guerra, vamos para a guerra, porque é preferível a guerra do que isso daí, e se tiver um derramamento de sangue, o mundo vai se revoltar, e o mundo vai boicotar a África do Sul, o mundo vai nos ajudar. E aí o presidente temeu, pensou, meu, vai vir uma guerra. Então, vindo dessa guerra não vai ser bom, vou sofrer sanção, pressão externa e etc. Então, eu vou acabar com isso, deixar os negros concorrerem às eleições. Nelson Mandela foi eleito, reeleito, fez sucessores que estão no governo até hoje, mas eram coisas assim absurdas. Negros não podiam se reunir em local público, em mais de 10 pessoas, não podiam se manifestar. Era algo terrível. Eu vou pedir para vocês, por gentileza, fazerem as questões da página 714. São 5 questões. Façam a 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? E aí, eu vou corrigir. Se terminarem hoje, eu corrijo hoje. Se não, eu corrijo na próxima aula, na quarta que vem. Beleza? tá bom. Alguma dúvida por enquanto? Não, Beleza. Fique à vontade, fazendo a lição. Qualquer coisa, eu sempre estarei aqui à disposição. Vou terminar a gravação, mas vou continuar online com a chamada.